As chuvas voltaram aqui em Brasília e até com um pouco de força, mas a crise hídrica na cidade está longe de acabar. Os reservatórios estão baixíssimos, quase secos. Por que Brasília chegou nessa situação? Eu sou Chico Santana e a crise hídrica é o tema de hoje do Direito de Antena. Lá atrás, ainda no Império, ou mesmo na Velha República, quando os governos começaram a tentar identificar uma região onde pudesse ser construída a nova capital, onde pudesse nascer Brasília, um dos critérios importantes levados em conta foi a disponibilidade d'água. Era importante que nessa região houvesse água suficiente para uma nova cidade que fosse nascer. E dessa forma, o quadradinho do Distrito Federal, o nosso território, hoje abriga mais de 700 cursos d'água. São córregos, riachos, ribeirões e, além de importantes, rios também que atravessam o território. As estimativas atuais dos técnicos em meio ambiente apontam que existem mais de 1.000 nascentes, mas elas são pouco conhecidas e até abandonadas. E pior, estão em risco constante. Um estudo de 2015 apontou que apenas 162 nascentes eram monitoradas pelas autoridades ambientais. E dessas, só 47 estavam intactas. O restante sofriam graves ameaças, tanto com a questão do desmatamento, quanto o despejo de esgoto in natura e até o lixo que ajuda a assorear os córregos que nós temos em Brasília. É daqui de Brasília que partem águas que vão ajudar a formação das 3 mais importantes bacias hidrográficas do Brasil. Aqui de Planaltina, das Águas Emendadas, saem águas para a bacia do São Francisco, saem águas que vão chegar na Amazônia através da bacia do Araguaia e de Tocantins, e tem água que chega até o Rio da Prata, que move as turbinas de Tocantins. Então, quando nós falamos em crise hídrica, nós estamos falando de Brasília, nós estamos falando de Brasil e nós estamos falando principalmente da preservação do cerrado, porque é nessa área de cerrado que nós temos a recarga dos aquíferos, que nós temos o reabastecimento dos fluxos e dos cursos d'água do país. Em 1946, houve uma missão científica do IBGE, chamada Missão Paulo Coelho, que veio definir exatamente onde o plano piloto, onde o Distrito Federal iria ser localizado. Até então, 14 localidades poderiam ser a base da construção de Brasília. E essa missão, ela estabeleceu à época que o local deveria garantir, pelo menos, 300 litros d'água por habitante, para uma população que deveria chegar a 500 mil habitantes. Esses 300 litros d'água dia são até 3 vezes mais do que hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza, que ela diz que 100 litros d'água por dia é suficiente para a população. Mas foi assim que, então, se escolheu o chamado Sítio do Bananal para a construção da capital, porque seria possível ter água para atender a uma população de 500 mil habitantes. Mas, como todo mundo sabe, essa cidade de 500 mil habitantes, imaginada posteriormente por Lúcio Costa, não chegou ao que era previsto. Mais do que isso, hoje nós somos mais de 3 milhões. Com 500 mil habitantes, o consumo de Brasília seria de 150 milhões de litros d'água dia. Nós estamos falando de água potável, água que a pessoa possa beber, água que a pessoa possa cozinhar, usar para o seu consumo. 60 anos se passaram e a situação mostrou que a cidade é muito maior, né? Praticamente 6 vezes do que havia sido projetado. O consumo d'água, em termos médios, não chegou a tanto, né? Quando a gente pensa em termos de consumo individual. Hoje nós consumimos uma média de 270 litros d'água dia, mas esse consumo ele é desigual. Esse consumo ele ultrapassa aquela meta dos 300 litros nas regiões economicamente mais desenvolvidas do Distrito Federal, como o Plano Piloto, como o Lago Sul, Lago Norte, o Parkway, e chega a 470 litros por dia por habitante.
É uma situação muito desigual. Para que se tenha uma ideia, a Ceilândia, esse consumo dessa região, que responde por cerca de menos de 10% da população do Distrito Federal, é o dobro do que a população da Ceilândia consome, que tem mais ou menos o dobro de todos os habitantes que o Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e Taquari usam. Então nós vemos aí uma outra desigualdade. Pouca gente consumindo muita água e muita gente tendo que fazer sacrifícios maiores. E esses sacrifícios acontecem também por quê? Porque nas regiões urbanisticamente mais desenvolvidas, você conta com prédios com bons reservatórios, com caixa d'água, as residências possuem também a capacidade de enfrentar dias sem abastecimento. Para muita gente, o racionamento não acontece, porque a sua caixa d'água consegue atender ao consumo de 1, 2 dias, né? Enquanto que para outros, que alguns sequer têm caixa d'água, são necessários armazenar a água em baldes, em tanques, em latões, o corte da água que a CAESB faz é, de fato, ficar sem água em casa. Para que vocês tenham, então, uma estimativa detalhando mais essa questão do consumo, plano piloto e das cidades, a população do plano piloto ela equivale menos do que 10% dos 3 milhões de habitantes do Distrito Federal. Mas ela consome 30% mais de água do que a Ceilândia, que tem uma população 2 vezes maior do que a do plano piloto. Dessa forma, a crise da água é um elemento de discriminação social, é um elemento de discriminação econômica. Os pobres acabam pagando mais caro por essa falta d'água do que os ricos. Mas aí é de se perguntar, se tem tanto rio em Brasília, se os técnicos lá atrás escolheram uma área que era rica em nascentes, que ainda hoje nós temos nascentes, por que está faltando água em Brasília, né? E, mais uma vez, a culpa é de nós, seres humanos, que de diversas formas não sabemos estar lidando com os recursos naturais. Primeiro, eu acho que Brasília ela se inclinou para uma atividade econômica que não é a sua vocação natural. Hoje, de cada 10 litros de água consumidos em Brasília, 7 litros são consumidos pelo agronegócio. Aqui em Brasília, nós estamos plantando soja, plantando trigo para exportar para a Europa, para exportar para a Ásia, para engordar porco, para engordar gado. E se usa água nesse tipo de produção, ao mesmo tempo que se deixa a população numa situação de penúria. É de se perguntar se Brasília tem que ser o Distrito Federal tem que ser um produtor de grãos. Nossa produção agrícola não deveria estar mais concentrada no abastecimento da própria cidade, né? Nos hortigranjeiros, nas frutas, nos ovos. Aqui está se criando até búfalo. Búfalo é um animal típico aqui no Brasil, da região do Pantanal e da Ilha do Marajó. São áreas inundadas. E Brasília, com o apoio do governo, tem produção de búfalo. Ou seja, é um esforço para criar uma situação artificial que acaba penalizando os outros. Então, eu acho que é importante, né, o brasiliense, as autoridades, rever essa nossa política. Recentemente, Planaltina, a região de Planaltina ficou sem água e se atribuiu exatamente a um consumo excessivo do agronegócio daquela região, que acabou puxando água. Nós estamos vendo isso também fora de Brasília, lá no Piauí, na região de Correntina, onde a população se rebelou, porque o agronegócio chegou com bombas poderosíssimas, retirando água e deixando a população da cidade sem água para beber. Aqui, perto da Chapada, também tivemos rios que secaram porque barragens foram fechadas para garantir água para o agronegócio. Então, é preciso pensar o destino de Brasília,
pensar de maneira coletiva. Uns não podem ter tantos e outros tão pouco, né? Outra questão fundamental é o nosso crescimento. Como nós falamos lá no início, Brasília foi projetada para 500 mil habitantes, nós estamos passando de 3 milhões, sem contar os municípios que formam o entorno e que bebem da mesma água que nós aqui no Distrito Federal bebemos, né? Então não dá para separar a questão geográfica, o problema é um só. E esse crescimento urbano de Brasília, esse adensamento urbano de Brasília, seja ele promovido pelos governos, seja ele promovido pela especulação imobiliária, ele não levou em conta a questão de preservar as águas, né? Nós temos cidades que nasceram, Águas Claras, o próprio nome diz, ali era uma região agrícola, rural, cheia de pequenas nascentes. Hoje, o que nasce são prédios enormes, prédios que só deveriam ter 8 andares, tem mais de 30, existe uma concentração populacional muito grande e um problema de abastecimento, porque as nascentes que estavam ali corriam para alimentar os fluxos d'água, os reservatórios d'água, de onde é captada a água que nós bebemos, né? A região de Vicente Pires repete isso. A região dos condomínios que ficam ao longo do Rio São Bartolomeu, essa região dos anos 80 para cá, ela recebeu tanta população que ali, onde se pensava construir um segundo lago para Brasília, um lago que pudesse atender, suprir as necessidades que porventura viessem a acontecer, hoje é quase impossível de ser feito. Ele é impossível de ser feito porque ficaria muito caro a desapropriação de todas essas moradias, e mesmo que venha a ser feito numa escala menor, existem estudos que dizem que essa água que corre no São Bartolomeu já é uma água muito contaminada por agrotóxicos. Aquele agrotóxico que nós falamos que consome 70% da água que se produz no Distrito Federal, né? Então, é importante que a gente reflita qual é o modelo de Brasília. Brasília hoje está crescendo uma taxa, a população, de 2% ao ano. É 4 vezes maior do que o crescimento da população do Brasil. Onde é que nós vamos parar? Existem estudos que colocam que daqui a 10, 15 anos, a grande Brasília, contando com o entorno, terá 8, 9 milhões. Será uma megalópole do tamanho que é hoje a grande Rio de Janeiro, né? Já somos a 3ª maior cidade do país, atrás apenas de São Paulo e do Rio. Passamos Salvador, passamos Belo Horizonte. Só que esse crescimento desordenado, ele traz uma série de transtornos, que não está só na água, está na mobilidade urbana, está no desemprego que hoje chega a mais de 300 mil pessoas, está na questão da segurança, está na questão da falta de escola e de saúde para todo mundo. Então, no momento em que nós estamos debatendo, nós que eu digo a sociedade de Brasília, novas leis que vão definir o futuro, é importante a participação da sociedade. Corrigir o que foi mal feito no passado, talvez seja muito difícil, quase impossível. Mas nós podemos estar pensando nas condições de evitar que erros cometidos no passado venham se repetir novamente e que Brasília se torne uma cidade impossível de se viver, que Brasília venha a ser, como algumas cidades que existem no exterior, onde a água precisa correr 300 quilômetros em canais para poder abastecer a cidade. Nós já vamos ter que recorrer a Corumbá 4, que deve estar aí a uns 80 quilômetros de distância. E Corumbá 4, segundo os técnicos especialistas, só atendem até 2030, 2040, o consumo da água do Distrito Federal. É preciso pensar em alguma coisa pós-2030, pós-2040. E essas soluções, elas podem passar por dentro. Não precisa estar indo tão longe para buscar água. Ela passa por uma nova visão de ocupação do solo, uma nova visão de proteção ambiental, uma nova opção de crescimento urbano. Ela passa por políticas
de incentivo a que as pessoas possam estar guardando a sua água. No momento, 2 projetos de lei estão sendo discutidos pelo governo do Distrito Federal e vão chegar à Câmara Legislativa. É a chamada LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e o ZEE, o Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal. O ZEE, ele procura definir onde que se pode crescer, ter mais fábrica, mais empresa, mais residência e onde que se deve se preservar para a produção da água. A LUOS, ela define que tipo de ocupação pode ter num determinado local. Um bairro, uma cidade, pode ter só moradia, pode ter comércio, pode ter indústria. O que vai ter ali? Que tipo de produção pode ter ali? Qual é o impacto que o esgoto, por exemplo, desse aglomerado urbano vai ter sobre as águas do Distrito Federal? E, posteriormente, depois que essas 2 leis foram aprovadas, virá um novo plano diretor de ordenamento territorial chamado PDOT, que esse poderá, inclusive, transformar áreas verdes, áreas que hoje são áreas proibidas de serem construídas, poderá transformar em grandes loteamentos. O governo estuda isso. E mesmo antes do PDOT, existem áreas, por exemplo, como a Serrinha do Paranoá, onde já foram catalogadas mais de 100 nascentes, né? Onde o governo pretende fazer Taquari 2, Taquari 3 e Taquari 4. A região do Parkway, que está na chamada Área de Proteção Ambiental do Gama, Cabeça do Veado, que responde por 1/3 da água que chega no Lago Paranoá, que é de onde vão tirar a água agora para a gente beber. Pois bem, esses 2 locais, que são locais como vários outros, produtores de água, que ainda possuem uma água não contaminada, que não tem esgoto, que não tem agrotóxicos, correm o risco de serem tomados pela expansão urbana, pela autorização para se fazer mais prédios, botar mais asfalto, botar mais concreto. É o que os técnicos chamam de impermeabilizar o solo. E quando você cimenta uma área que antes era verde, o solo não chupa mais essa água. Essa água não vai mais para dentro da terra, essa água não vai abastecer os lençóis freáticos que estão debaixo da terra, que são os que alimentam as nascentes e os rios. Então, é preciso frear o olho gordo que tem nessas áreas. A população de Brasília precisa estar participativa, precisa estar consciente que ela tem que agir. Ela tem que agir participando dos debates, ela tem que agir interferindo junto ao governo do Distrito Federal, ela tem que agir junto à Câmara Legislativa, que é quem vai dar a última palavra. Tem que chegar junto ao deputado que você votou, saber como é que ele vai votar. Ele vai votar pela preservação da água ou ele vai votar por uma medida que pode matar uma nascente? É por aí que nós exercemos a nossa cidadania. E, principalmente, 2018 está chegando aí, é saber como é que os próximos parlamentares, os candidatos, vão estar se portando em relação a isso. Lotear tudo, ampliar o número de casas, permitir construções grandes, isso tudo significa fechar a torneira da água que a natureza nos fornece. Esse debate está colocado. Mais água significa ter mais verde. Mais concreto significa ter mais crise hídrica. A decisão cabe a você refletir, você que está passando nesse sufoco, você que passou a pagar a água mais cara, você tem que interferir, você tem que cobrar da sua administração regional, do seu deputado, do seu governador. Eu sou Chico Santana e esse foi o Direito de Antena.